Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Glória a Deus. Cumprimenta o seu irmão aí do seu lado. Fala para ele assim: paz seja contigo nesta noite. Se tiver algum visitante que está do seu lado, fale para ele: seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Aqui é a casa do nosso Deus. Aleluias. Glória a Deus. Vamos continuar então o livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 15 até o 23, onde o pastor Marcos parou, né? No 14, então nós vamos dar continuidade no 15. Ele passou aqui algumas instruções, então vamos seguir, vamos obedecer aquilo que o líder passou para nós. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Vou esperar você achar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. É no Novo Testamento, irmãos. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Diga comigo: ele é o cabeça do corpo da igreja. É um princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele conciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto que estão na terra como que estão nos céus. E vós também, que noutro tempo erreis, estranhos e inimigo no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santo, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não nos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e de qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amém? Diga glória a Deus. Você pode se assentar, por gentileza. Como eu estudei, irmãos, misericórdia. Colossenses é muito gostoso de estudar, é muito bom. Abri um pouquinho a minha visão. Peguei alguns livros emprestados para me ajudar. E glória a Deus, foi muito bom. Então, é interessante quando nós temos alguns desafios nas nossas vidas, né? E glória a Deus por isso. Mas veja bem, irmãos. Em primeiro lugar, Jesus Cristo é a exegese de Deus. A expressão visível do Deus invisível. Amém? Deus como Espírito é invisível e sempre será, mas Jesus é a sua visível expressão. Sabe, irmãos, eu estudando tudo isso aqui, eu falei: meu Deus, que coisa que só Deus mesmo pode fazer.
Jesus e o Pai criou todas as coisas. Antes de formar todas as coisas, o Senhor, com a sua plenitude, Jesus Cristo, já estava com o Pai. Quem acredita na Bíblia aqui, levanta a sua mão. Meus irmãos, vou contar uma historinha bem rápida para você entender. Havia numa sala de aula uma professora que falou assim: olha, o povo é muito bobo e acreditam até na Bíblia. Imaginem um homem se escondendo de Deus, entrar dentro de um peixe, ficar 3 dias e 3 noites e ainda sair vivo. Esse povo é bobo, é maluco. Aí uma menininha que estava na sala levantou a mão e falou assim: eu acredito, professora, eu sou crente. Aí ela: então prove para mim. Ela falou assim: é o seguinte, quando eu ir para o céu, eu vou encontrar com Jonas, e eu vou falar com Jonas, e eu vou perguntar para Jonas: Jonas, é verdade mesmo que você ficou na boca do peixe? E professor, e Jonas vai falar para mim que foi verdade, que ele estava fugindo de Deus, mas Deus tinha um propósito na vida dele e ali cuidou dele. E a professora olhou para aquela menina e falou assim: mas me diga uma coisa, e se Jonas for para o inferno? Aí a menina: então é o seguinte, ficou mais fácil ainda. Aí a senhora pergunta para ele. Ela era incrédula, irmãos, não acreditava na Bíblia. Aí eu vi essa história há muito tempo e estou vendo ela e é muito interessante. E dá para aplicar nisso aqui hoje. Porque se a gente for tentar entender todo este projeto de Colossenses, irmão, dá um vira-volta na nossa cabeça. Por isso que tem uns meio loucos aí, entendeu? Por isso que você tem que entender o que o Espírito Santo de Deus revela para a sua vida. Então Jesus Cristo, ele representa para mim e para você o Deus que está presente na nossa vida, que a cada dia quer mudar a nossa história, quer mudar a nossa maneira de viver. Através do Espírito Santo de Deus também, ele se faz presente na nossa vida. Deus como Espírito é invisível e sempre será, mas Jesus Cristo, com a sua presença, está apresentando aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluias! E apenas, irmãos, não reflete, ele não apenas só reflete Deus nas nossas vidas, mas ele é para nós o Deus Todo-Poderoso. Aleluias! Ele é aquele Senhor Salvador que na cruz do Calvário entregou para que eu e você estivéssemos vidas aqui nesta noite. Por isso que às vezes as pessoas nos chamam nós de louco, mas nós somos loucos por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Jesus é a imagem e não é a imitação. Quero que você entenda isso. Quando você olha para Jesus, você está vendo o próprio Deus naquele local. Quando você olha para Jesus naquela cruz do Calvário, você está vendo o próprio Deus pagando o preço pela sua vida lá naquele local de adoração. Aleluia! A palavra imagem significa uma representação em uma revelação exata da presença de Deus através de Jesus Cristo. Jesus disse assim: quem vê a mim, vê quem? Vê ao meu Pai. Jesus falou isso, irmãos. Quer ver só? Em João, Jesus disse isso. Nós temos que entender. João 14. Onde Jesus estava explicando: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Aí vem assim, irmãos. Se vós me conhece a mim, também conhecereis o meu Pai. E já desde agora o conhecereis e tendes visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Disse Jesus: rapaz, eu estou contigo há tanto tempo, eu estou andando com vocês há tanto tempo, e você ainda me pede para me mostrar o Pai. O Pai está em mim, o Pai, a presença do Pai está na minha vida, aleluias. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai o revelou para mim e para você, aleluias. João 8, 10, 30. João 10, 30 diz assim: eu e o Pai somos um. Irmãos, isso é demais. Jesus estava revelando que Ele e o Pai eram um. Então todas as coisas foram criadas por causa dEle. Junto com Ele estava ali Ele e o Pai, que é um só, preparando as estrelas, o céu. Por isso que quando Jesus está sobre o mar, e aquele barquinho está prestes para afundar, e ali está aquela grande tempestade, Jesus formou todas as coisas, e todas as coisas foram formadas por Ele, e por causa dEle, Jesus olha para aquela tempestade e fala: calma-se, vento, pare, mar. E tudo se acalmou naquele momento. Jesus olha para a enfermidade, porque Ele criou toda a humanidade. E Ele fala: haja cura sobre o seu corpo físico. E Ele vai e cura a sua vida. Jesus olha para todas as coisas e começa a trabalhar de uma forma sobrenatural, porque Ele também, junto com o Pai, formou e criou todas as coisas. Alguém pode dar um glória a Deus aí? Jesus é o autor da criação. Através dEle e por Ele foi criado todas as coisas. Paulo diz: nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins. Pastor Marcos já falou sobre isso. Foram criados por eles. Por isso que ele diz para o Pai, o Pai disse: olha, agora é o seguinte, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele não falou assim: ó, eu vou fazer o homem, Deus falando para Ele mesmo, eu vou fazer o homem a minha imagem e semelhança. Ele falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, aleluia. Sabe, irmãos, e Jesus, Ele é todo poderoso para fazer todas as coisas no momento certo, na hora certa. Ele vai fazer na minha vida e na sua vida aquilo que você está buscando, aquilo que você está declarando, aquilo que você está lutando, os seus objetivos. Porque Ele conhece todas as coisas, e Ele sabe todas as coisas, e Ele conhece você, porque foi Ele que fez você. Ele conhece a sua vida, conhece o seu caráter, Ele conhece o que você está pensando nesse exato momento. Ele sabe o que você fez hoje e o que Ele vai fazer aqui nesta noite na sua vida, porque por causa dEle você está aqui nesta noite, aleluias. Eu comecei a imaginar aqui, irmãos, todas as coisas foram feitas por eles. O mundo físico, tudo foi feito por Jesus. Por isso que Ele te cura. Por isso que Ele conhece você. Por isso que Ele sabe a sua necessidade.
Por isso que Ele quer que você obedeça a Ele. Por isso que Ele quer que você sinta a presença dEle. Por isso que Ele quer que você dê glória para Ele. Sabe, irmãos, todas as coisas foram tão feitas pelo Pai, que até os anjos obedecem, até o diabo obedece, porque foi feito por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Diga graças a Deus. Paulo usa 3 proposições para escrever a supremacia do Cristo na criação. Diga comigo: nele, por meio dele e para ele. No versículo 16 diz isso. Foi feito por ele, por meio dele e para ele foi feito todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por ele. Aleluia. Diga comigo: Jesus é o autor da criação. Amém? Paulo diz assim: Ele é antes de todas as coisas. Jesus não foi criado, Ele é o Criador. Ele não teve origem, Ele é a origem. Ele é o Criador. Por isso que às vezes você não entende. E quando você se afasta do caminho do Senhor, Ele vai à tua procura, porque você foi feito por Ele. Por isso que você sai da presença dEle. Ele não deixa você. Ele sabe que você tem o livre-arbítrio de escolher voltar ou não para a casa do Pai. Mas como foi tudo feito por Ele, que você é a criação dEle, que você é filho dEle, Ele continua ainda investindo em você. Ele continua ainda acreditando em você. Ele continua ainda te dando mais uma chance. Ele continua ainda dando esperança para você voltar para o braço do Pai, porque você foi feito por Ele. Aleluia. E Ele te quer você mais próximo dEle. Ele quer que você se aproxime-se do Pai. Por isso que você é a imagem e semelhança. Por isso que você se apresenta para Ele. Quem é a imagem e semelhança do Senhor aí? Levanta a mão. Glória a Deus. Vou falar para você agora. Lembra de Jesus? Jesus andava com os pecadores para se converter. Vamos nos colocar nos dias de hoje. Com os drogados para se converter, com os bebum para se converter, com as prostitutas para que elas se convertessem. Jesus andava com todos e se convertia e pregava o Evangelho. E muitas vezes, irmãos, nós cumprimentamos aqui o irmão na igreja, mas quando estamos no mercado, na rua, na festa, no trânsito, no ônibus, nós não olhamos nem para a cara do irmão. E a palavra do Senhor diz que nós somos a imagem e semelhança dele. Ei, Jesus não fez acepção de pessoas. Pastor, eu sou um ser humano, sou pecador, falho sim. Mas você tem a presença de Deus na sua vida. Aleluia. Por isso que você tem que olhar e pregar o Evangelho. Você não pode desistir das pessoas que estão em sua volta, das pessoas que estão do seu lado, porque Jesus quer usar você. Fala para o seu irmão: Jesus quer usar você. Diga graças a Deus. Fala assim: me usa, Senhor. Sabe, irmãos, e quando eu vi aqui que Jesus, junto com o Pai, fez todas as coisas, criou todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dEle e para Ele. Aí nós lembramos da cruz do Calvário, que ali naquela cruz Ele pagou um alto preço, para que eu e você
estivéssemos aqui nesta noite. Aleluias. Hoje nós estamos falando um pouquinho de Colossenses, mas também é um local de missão para você reverter a sua vida, mudar a sua história, porque o Senhor quer firmar você no Evangelho, o Senhor quer firmar você na presença dEle, o Senhor quer mudar a sua história de uma forma sobrenatural, o Senhor quer mudar a nossa vida, em nome de Jesus. Jesus é eterno, é o Pai da eternidade, Ele é o Deus, Ele é imudável. Nosso Deus não muda, Ele é eterno, Ele é o ômega, o alfa, o princípio e o fim. Ele se faz presente aqui nesta noite e quer mudar a sua vida e quer trabalhar na sua vida de uma forma sobrenatural. Aleluias. Teve um dia que eu estava pregando aqui na quinta-feira, que eu falei que o milagre que você muitas vezes está buscando está aqui. Mas Jesus, desse milagre que você está buscando aqui na frente, Ele já tem um milagre maior para você. Ele já tem estendido o seu milagre, porque Ele conhece todas as coisas, e sabe de todas as coisas, e sabe da sua necessidade. E muitas das vezes nós queremos um tipo de milagre, e Deus quer derramar na nossa vida outro tipo de milagre. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que o Deus que conhece a sua vida, que conhece a sua história, Ele está aqui nesta noite para falar para você, que Ele realmente vai entregar o milagre na sua vida. Mas espere nele, espere no Senhor, que Ele vai derramar a sua presença, em nome de Jesus, amém? Agora não seja assim, né? Eu vou contar mais uma aqui. A menina fala assim: eu estou... E aí, você não tem namorada? Não, estou esperando no Senhor. E ela já está há muito tempo esperando no Senhor. Pois é, irmã. Faz uma chapinha, né? Se arruma bonitinha. Bonitinha não, né? Essa palavra as mulheres não gostam. Se arrume e vem para a igreja, irmão. Que Deus vai abençoar a sua vida e vai colocar um varão. Amém ou não amém? Mas esperai no Senhor. Continue esperando, mas vem padrãozinho, para que Deus possa ajudar você também, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Diga assim: Ele é o alfa e o ômega. Sobre Ele está todas as coisas. Amém? Sabe, irmãos, Ele é o Criador. Mas fala aí para o seu irmão: você é filho. Fala de novo: você é filho. Fala, se você não entendeu, você é filho. Glória a Deus. Aí, estudando também esta mensagem, ali no 18, Jesus disse: Ele é o cabeça. Paulo diz: Ele é o cabeça do corpo da igreja. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha preeminência. Hoje, essa palavra aqui rodou na minha cabeça o dia inteiro, irmãos. E para me entender, eu falei: puxa Deus, o Senhor é o cabeça da igreja. Diga assim para o seu irmão: Ele é o cabeça da igreja. Diga: glória a Deus, Jesus. Sabe, irmãos, Ele é o cabeça, Ele é o dono da igreja, é o Senhor da igreja, aquele que sustenta, aquele que dirige, aquele que protege, aquele que cuida, aquele que zela, aquele que revela para os pastores tudo aquilo que tem que fazer, para o conselho, Ele que ajuda para administrar a igreja. Mas Ele continua sendo o cabeça da igreja. Através dEle tudo é administrado por causa dEle, por causa do cabeça. É a mesma coisa de eu estar aqui e a minha cabeça quer vir para a direita e o meu corpo para a esquerda. Aliás, direita para cá, né? Eu estou aqui, direita para cá, irmão. Entendeu? Eu estou indo para a direita e meu corpo para a esquerda. Ó.
Ninguém me segura, ninguém te segura ainda, irmãos. Você vai cair. Está entendendo? É a mesma coisa. Nós temos que obedecer à cabeça. Senão o seu corpo padece. Senão o seu corpo não aguenta. Então, quando você está na igreja, você tem que obedecer à liderança. Fala aí para o seu irmão. Você tem que obedecer à liderança da igreja. Diga glória a Deus. Deixa eu revelar uma coisa aqui agora. Aprendi hoje. Meu Jesus. Sabe, irmãos? É engraçado, mas você vai concordar comigo. Tem gente que é membro da igreja circular. Já viu? Não para em lugar nenhum. Qual igreja você é, meu irmão? Circular. Quadrangular? Não, circular. Como assim circular? Circular, pastor. Um dia eu estou ali, um dia tem um missionário lá, um dia tem um reverendo lá, um dia tem sei lá, tudo lá. E eu sou de lá. Eu sou circular. Mas você não é da quadrangular lá da igreja do pastor Marcos? Não, eu sou circular. Eu vou lá só no domingo quando o pastor Marcos prega. Na terça-feira não. Mas eu sou circular. Irmãos do céu, Jesus amado. Lembra de Jó? Jó estava lá no pior. Aliás, estava na bênção. Estava na bênção. De repente apareceu lá Satanás. E o Deus perguntou: de onde tu vem? De onde tu vem, rapaz? Eu venho de circular a terra e andar por ela. O que você quer dizer com isso, pastor? Que eu conheço o membro da sua igreja. Ele também é circular. Cutuca aí no seu irmão assim, ó. Não seja circular. Fala assim, ó. Fala para ele assim, ó. Tenha um pastor. Tenha um líder. Porque foi Jesus que te criou. Amém, irmãos? Por favor, você que está nos visitando aqui hoje, seja bem-vindo em nome de Jesus. Aqui há lugar para todos. Amém? Mas se você tem o seu pastor, seja fiel ao seu pastor, ao seu líder. Porque afinal de contas, quem é o cabeça da igreja? Jesus Cristo. Cutuque aí o seu irmão. Não é você que é o cabeça da igreja. Amém? Não é. Por isso, nós temos que entendermos que há uma hierarquia. O pastor Marcos não está aqui hoje. Ele pediu para me trazer a mensagem. Mas o Ayrton é membro do conselho e é vice. Então, a direção está com o Ayrton e todo membro do conselho. Então, eu estou aqui para trazer a mensagem. Eles são responsáveis pelo culto. Então, tem que obedecer isso. Há uma hierarquia. Isso tem que ser obedecido. Por isso que Jesus, Ele é o cabeça da igreja. Por isso que quando às vezes você vê alguma repreensão que o pastor Marcos fala conosco, é porque Deus falou com ele, falou, ó, é assim. E ele tem que obedecer e faz da forma que Jesus, o Pai, disse para que fosse feito. Amém? Diga glória a Deus. Eu sei que às vezes dói, irmão, mas eu não posso deixar de falar, porque se foi Jesus, junto com o Pai, que Ele é o Pai, é o Criador dos céus e da terra, e todas as coisas foram feitas por Ele, eu e você temos que obedecer a Ele, temos que obedecer à palavra de Deus, porque através da palavra de Deus, eu e você, nós vamos ser salvos por Ele, por causa dEle. Por isso que você está aqui nesta noite, ouvindo esta mensagem, da soberania de Deus, daquilo que Deus pode fazer na sua vida de uma forma sobrenatural.
Às vezes pensamos, o Papa está lá no Vaticano, é ele que comanda a igreja. Negativo, o Papa não comanda nada. Quem comanda a igreja é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias, é Ele que controla todas as coisas. É Ele que cuida de todas as coisas. É Ele que cuida da sua vida. É Ele que cuida do seu trabalho. É Ele que cuida do seu filho, dos seus estudos. É Ele que cuida de tudo. Por isso que nós temos que obedecer Ele. Aleluias. Diga glória a Deus. Sabe, irmãos, voltando aqui nessa parte da igreja, vários líderes religiosos podem ter fundado congregações ou denominações, mas somente Jesus é o fundador da igreja. A igreja só tem vida em Cristo Jesus, porque foi Ele, através dele, lá naquela cruz do Calvário, pagou o preço pela igreja do Senhor. Mas tem uma notícia muito boa, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. Fale para o seu irmão, ao terceiro dia Ele ressuscitou. E se faz presente aqui nesta noite, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, Jesus, Ele é maravilhoso. Às vezes eu fico olhando as histórias de Jesus. Jesus com aquele cego: o que queres que te faça? O cego falou assim: Jesus, me dá uma bicicleta. Foi isso que ele falou? Me dá uma televisão 54 polegadas. Foi isso que ele falou? Claro que não. Eu quero ver. E o Senhor falou: então veja, seja curado. Sabe, irmãos, nós temos que ser cordiais. Temos que abençoar as outras pessoas. Vou contar aqui mais uma. Quero que você entenda. Essa história acho que você até já viu na internet. Um rapaz lá na Rússia, com os seus trabalhadores. Aí terminou o expediente. Ele foi ver a câmara fria. E chegou lá, a porta da câmara fria travou. E ele ficou preso lá dentro. Só que diz a história que toda manhã ele passava pela portaria e falava: bom dia, ou oi. E o porteiro cumprimentava: bom dia, ou oi. E chegou um tempo que, naquele dia, como ele ficou preso naquela câmara fria mais de 5 horas, aí aquele porteiro que viu que toda tarde aquele homem também, ao sair, ele fazia a mesma coisa, até amanhã, ou boa noite, ou boa tarde. E diz a história que aquele porteiro sentiu a falta. Alguma coisa está errada. E diz a história que aquele porteiro trancou a portaria e saiu à procura daquele homem que cumprimentou de manhã, mas à tarde não tinha saído ainda, porque não tinha cumprimentado ele. E diz que ele saiu a procurar aquele homem e achou lá na câmara fria. E diz aquele homem da história que ali, quando ele viu que foi salvo por aquele porteiro, ele perguntou para o porteiro: rapaz, me diga uma coisa, isso daí não é nem teu serviço? Como que acontece uma coisa dessa? Não, veja só, eu trabalho há muito tempo nessa empresa, que tem aproximadamente 500 funcionários, mas você é o único que de manhã me dá bom dia ou oi, e quando sai me dá boa tarde e me diz até amanhã. E eu quero continuar isso com você. Sabe, irmãos, reflita aí um pouquinho. Como é que você está agindo lá no teu trabalho,
lá na tua escola, lá na tua faculdade, aqui na sua igreja local, na tua célula, por onde você circula. Como que você está agindo? Este homem foi salvo por apenas um bom dia ou uma boa tarde. Mas Jesus, Ele olha para mim e para você e fala assim: eu sou apaixonado por você. Eu naquela cruz do Calvário eu paguei um alto preço para que você estivesse aqui nesta noite. Aleluias. Sabe, irmãos, a cada dia o Senhor quer nos salvar. A cada dia o Senhor quer trabalhar sobre a nossa vida de uma forma sobrenatural. É igual aquele paramédico, já viu o paramédico? Chega aquela pessoa que você olha assim, meu Deus, já está morta, mas ele quer reverter a situação. Ele começa no boca a boca, e o boca a boca parece que não dá certo. Ele vai ali e tenta, e eu creio que ele fazendo aquilo, ele fala: viva, cada soprada que ele dá, ele viva, 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 mas não consegue. Aí ele vai para o outro meio, quer fazer massagem, e ali eu sei que muitos quebram costela, tórax, porque ele está ali para salvar aquela vida, e às vezes aquela vida não consegue ali se mover naquele momento, não consegue ser ali, ser restaurada, e de repente ele começa a ficar ali, porque ele quer salvar aquela vida. Ele não desiste. Jesus, até nos dias de hoje, ele faz a mesma coisa. Ele continua olhando para você e fala assim para você: viva, viva, eu sou a fonte da água da vida, começa a viver através de mim. Ele não desiste de você. Aí aquele paramédico, ele vai para a terceira opção, quer descarregar aquela descarga elétrica nele, e pega aquela espátula e começa a jogar sobre aquele corpo. E por várias vezes ele não desiste, por várias vezes ele continua, porque ele está para fazer aquele trabalho, ele está ali para ressuscitar aquela vida. Por isso que ele não desiste. Quero dizer para você nesta noite: Jesus, Ele não desiste de você. Jesus, Ele continua trabalhando na sua vida para mudar a sua história. Não importa se Ele vai fazer boca a boca, se Ele vai fazer massagem em você, ou se Ele vai te jogar no 380, 280, 220, para que você seja ressuscitado. Mas Ele diz para você nesta noite: não importa a maneira que você está vivendo, mas nessa noite Ele quer restaurar a sua vida em nome de Jesus. Sabe, irmãos, é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. Nós temos que ser submissos, temos que obedecer. É Jesus que cuida do corpo, inspira o corpo, ergue o corpo, energiza o corpo, controla o corpo. Todos os momentos, ações do corpo procede da cabeça. É Ele, é Ele. Por isso que Ele continua falando com você. Muda a sua vida, muda a sua história, porque todas as coisas foram feitas para Ele, por Ele. Aleluias. E João diz, irmãos, diga glória a Deus. Já estou encerrando, mas eu não posso deixar de falar isso para você. Aleluias. Primeiro João, olha, João capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Ele, e o Verbo era Deus. Aleluia. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Sabe, irmãos,
o Verbo se fez carne e andou no meio de nós. Foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo até hoje, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso que se faz presente neste local, em nome de Jesus. Quer ver mais? Ele ressuscitou para nunca mais morrer. Ele arrancou o arguilhão da morte, matou a morte e triunfou sobre ela. Matou a morte? É, irmãos. Coisa estranha. Vamos lá para Apocalipse. Capítulo 1. Versículo 17. Diz assim: eu, quando vi, caí em seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e quem vive, eu que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo e sempre. Amém? E tenho a chave da morte e do inferno. A chave está sobre as mãos dele. Até na célula lá nós estávamos comentando sobre chave. Quem foi na célula segunda-feira sabe, né? Não sei na tua, mas na minha foi falado sobre chave, né? Você levou a chave lá? Quem levou a chave lá na célula? Aí foi comentado isso, sobre a chave. Ele venceu tudo, irmão, todas as coisas, para que eu e você estivéssemos aqui. Mas lá no versículo 20 diz assim: e havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto a que estão na terra como a que estão no céu. Sabe, irmãos, Jesus, Ele quer reconciliar com pessoas aqui nesta noite. Não importa o que você fez, mas Ele quer reconciliar com você aqui nesta noite. O que é reconciliar, pastor? Significa você mudar. Você era inimigo de Deus, agora Deus quer que você seja amigo dele. Mudar a sua vida. Deus nesta noite quer fazer isso com você. Sabe, irmãos? Porque o homem está sem paz com Deus. O pecado afastou de Deus. A alma está triste, porque saiu da presença de Deus. Você está perturbado, porque está sem Deus. Você está solitário, muitas vezes, porque está sem Deus. Você está vazio. O homem às vezes está sem direção, sem propósito, porque está sem Deus na sua vida. Mas Deus nesta noite trouxe você aqui, mulher, te trouxe você aqui, homem, te trouxe você aqui, jovem, para dizer para você que através de Jesus Cristo foi feito todas as coisas nele, por ele, para que sejam todas as coisas feitas para ele, para que você estivesse aqui nesta noite, para reconciliar com ele, para que ele possa mudar a sua vida. Por causa do sangue de Jesus naquela cruz do Calvário, Ele quer reconciliar com você nesta noite. Por isso que Ele era o Verbo e se fez carne, para que eu e você entendesse que mesmo Ele vindo ao mundo como homem, Ele pagou o preço para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Aleluias. Diga aí para o seu irmão: Deus quer reconciliar com a sua vida nesta noite. O sangue de Cristo naquela cruz vertida é forte, irmãos. É a reconciliação
para as nossas vidas nos dias de hoje. Ele morreu em nosso lugar, como já falei, mas ao terceiro dia ressuscitou. A reconciliação é um translado do reino das trevas para o reino da luz. É você sair das trevas e falar assim: eu não quero mais andar nas trevas. E Jesus fala assim para você: então reconcilia comigo. Te tiro das trevas, você vem para a luz. É você sair da escravidão para receber a libertação. Diga glória a Deus. É você sair do pecado para entrar na santidade. Diga graças a Deus. Sabe, irmãos, e nesta noite eu vim com esse objetivo de falar para você que realmente Jesus Cristo, Ele formou todas as coisas junto com o Pai, e todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. E Ele se faz presente aqui nesta noite para dizer para você o seguinte: que Ele te ama, que Ele ama você. Não importa a sua situação hoje, não importa o que você passou hoje, nesta semana, Ele está igual aquele paramédico. Viva! Vamos! Viva! Aí ele pega aquele homem novamente e joga ali, e sobe em cima daquele homem. Você já viu, irmãos? Sobe assim e começa. Viva! De repente você está precisando disso aqui hoje, ó, ser massageado por Deus. E Deus está falando para você: hoje é o teu dia, hoje é a sua noite. Eu vou falar contigo, eu vou falar que eu sou o Criador dos céus e da terra, e todas as coisas foram feitas por mim. Mas eu digo para você: viva! Eu não desisto de você, eu vou continuar lutando por você. E mesmo assim, se você está ouvindo a minha voz e não quer obedecer, eu vou jogar você no paramédico, vai pegar você e vai jogar você e vai te dar uma carga elétrica, e você vai ter fôlego e vai ter vida. Vai ser igual aquele homem: Senhor, o que eu faço nesse vale de ossos secos? O Senhor fala: profetiza! Profetiza! O Senhor está dizendo nesta noite para você: pastor, a minha história está assim, a minha história está desse jeito, a minha família está destruída, o meu casamento está destruído, parece que não tem mais jeito, não tem mais solução. O Senhor está dizendo para você: ressuscita, profetiza. É isso que o Senhor quer fazer na sua vida nesta noite. Rebassuri canta, rebassuri andaramanaias. Deus nesta noite trouxe pessoas aqui que você está ouvindo esta mensagem, está falando assim: era esta mensagem que eu precisava ouvir, que eu tenho que obedecer, que eu tenho meus limites, mas é o Senhor que é o cabeça. Esta mensagem que eu precisava ouvir, que eu tenho que ter um pastor, que eu tenho que ter um líder, que eu tenho que ter as pessoas que vão cuidar de mim, que vão zelar de mim, que vão orar por mim, que vão interceder por mim. É isso que você precisava ouvir. Você precisava ouvir, igreja, que você não precisa ficar circulando por aí, porque aqui tem palavra, e tem palavra boa. Diga glória a Deus. Tem piazada aí, irmãos, que estão pregando que é uma beleza. Daqui a pouco você vai ver lá da cela sair pregador, sair levita, sair profeta, sair missionário, porque Deus está na causa. E canta, rebassurianda aramanaias. Era uma mensagem que às vezes você tem que ouvir, que vai machucar, que vai quebrar o teu eco, porque muitas vezes estamos inchados e não sabemos nem para onde irmos e nem para onde nós vamos. Mas Deus nessa noite está dizendo para você: tenha vida.